Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. Muito bem-vindos ao nosso Momento Betel Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e mais uma vez está aqui comigo, compondo essa mesa, dois homens de Deus abençoados, meu amigo pastor Marcos Santana e pastor William Barros, que vem, soma comigo aqui nesta manhã para a gente preparar e apresentar para vocês aqui a lição que nós vamos estudar neste dia. Então, prepare aí, pegue a sua revista. Se você não tem ela impressa, você pode tê-la de uma forma digital, acessando o nosso site ou também a nossa plataforma, ou Google Play ou Play Store, né? Você pode ir lá no nosso aplicativo Betel Dominical e você vai encontrar a nossa revista. Ela tem tanto no formato normal, como também no formato grande, que nós chamamos de formato grande. O que caracteriza essa revista? Ela é 133%, ou seja, ela tem 33% a mais de área. Então, ela é a mesma revista, só que ela é ampliada, que traz o quê? Uma maior visibilidade para quem tem alguma dificuldade de enxergar a letra, apesar que a letra aqui também já é normal. Então, faça isso e você vai ter um dia abençoado. Pastor Marcos Santana, que bom tê-lo mais uma vez aqui. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, a paz do Senhor para todos os irmãos, que o Senhor nos conceda momentos de edificação e para a glória dele. Paz do Senhor, pastor William Barros, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui na Betel Dominical, Betel no ar, né? Que maravilha, né? Para mim é um prazer estar com vocês aqui e com todos vocês que vão participar dessa aula também, na certeza de que teremos uma grande aula hoje para vocês. Amém! E a lição de hoje é a lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. Pastor Marcos Santana estará lendo agora o texto áureo, o pastor William Barros, logo na sequência, Verdade Aplicada. Texto áureo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Olha aí, dá para ver que vai ser uma lição maravilhosa. Nossos objetivos que o pastor Adriel, que é o comentarista, preparou para esta lição são esses aqui. Primeiro, identificar as características do Salmo 119. Depois, debruçaremos sobre o segundo objetivo, que é apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras e, por fim, mostrar a importância de meditarmos na palavra de Deus. A leitura bíblica, o texto bíblico que o nosso comentarista utilizou para desenvolver esta lição está baseado no Salmo 119, versículo 1, 9, 23, 37, 45, 99 e 113. Peço a você que tenha aí ao do seu ladinho um caderninho para anotação, a Bíblia Sagrada e, evidentemente, a revista, porque vai começar agora a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E também nós temos aqui as leituras complementares, trazidas aqui para a nossa meditação. Depois você verifica aí Isaías 38, Isaías 65, 16, Mateus 24, 35, Evangelho de João 14, 6, carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1 a 23, e 1 João 2,17, você vai encontrar aí as referências para fundamentar ainda mais o que nós vamos aprender aqui nesta manhã. Temos também nossos hinos sugeridos, que são muito importantes também. Você tem em mente que isso faz parte da nossa escola dominical, que é a harpa cristã, né? Que nós sempre apresentamos aqui também, que faz parte do nosso estudo. E o motivo de oração de hoje... Pastor William Barros, o senhor pode fazer essa oração pelo motivo de oração, que é ore para que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra. Pedido bom esse, né? É muito verdade. Importante, né? Vamos orar então. Vamos orar. Querido Deus, te pedimos nesta aula humildemente, porque dependemos totalmente de ti. Fala, nos ensina, nos instrui. Teus mandamentos, teus preceitos são alegria para a nossa alma, para o nosso coração, e o caminho e a certeza da felicidade em nosso caminho. Por isso, ó Deus, pedimos que tudo que será ensinado possa ser recebido de uma forma muito pessoal
por cada aluno, para que possa moldar o caráter de cada um, para que possamos, ó Deus, chegar à estatura de varão perfeito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, se você observar aí na revista que você tem impressa, nós temos aí nela um direcionamento, um QR Code que você pode também ter acesso ao vídeo Foco na Lição, que está disponível no canal do YouTube da Editora Betel. Lá você pode baixar o seu plano de aula e você, como eu fiz aqui no meu, fazer as suas anotações. É muito importante, são as ferramentas que a Editora Betel prepara e disponibiliza para que a sua aula seja uma aula realmente de muito aprendizado e também você conseguir passar muita informação para aqueles a qual o Senhor colocar diante de você para você ministrar a palavra de Deus, ok? Se você não é professor, mas você é pai, você é mãe, você é avô, você tem a responsabilidade, compartilhe isso com as pessoas para que mais vezes, cada vez mais a gente tenha pessoas interessadas pelo estudo bíblico dominical. A Editora Betel faz tudo o que pode para ajudar, promover a maior e melhor escola do mundo, porque a Editora Betel acredita e ela prega que a EBD não pode parar. A nossa introdução diz assim: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, de meditar, de seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. E assim a gente faz essa introdução. Vamos partir agora para o estudo, onde os nossos convidados estarão aqui trazendo o conhecimento e a explicação da palavra de Deus separada para este dia. Vamos então ao estudo de acordo com o que está na nossa revista. Vamos direto ao ponto 1, um salmo sobre a palavra de Deus. Pastor Marcos Santana. Amém. Chegamos ao Salmo 119. Como diz aqui o nosso texto, este gigante salmo. E eu gostaria de iniciar citando Spurgeon, que ele faz referência a um texto alemão, se referindo ao Salmo 119. O ABC dourado do cristão, referindo-se ao louvor, amor e uso da palavra de Deus. Eu acho esse salmo assim muito relevante, porque ele nos convida a uma reflexão. Como está minha relação com a palavra de Deus? E quando eu estava estudando, eu pontuei aqui 4 aspectos dessa relação para a gente poder meditar juntos. Tem pessoas que têm uma relação com a palavra apenas no sentido de gostar de ler ou ouvir a leitura, a exposição da palavra. Outros dizem assim: eu gosto da palavra porque ela transmite paz, consolo. Na verdade, muitos gostam da palavra como mais uma distração. Outros já buscam na palavra de Deus uma mensagem, uma palavra que esteja de acordo com os seus interesses pessoais. E outros consideram a Bíblia como mais um livro de autoajuda. Então, convido a todos a fazermos uma reflexão pensando nesses aspectos e outros mais que os irmãos estejam pensando. Como está a minha relação com a palavra? Eu preciso ir muito além de gostar. Eu preciso ir muito além de sentir paz e tranquilidade. Por exemplo, tem um texto da palavra que vai nos ajudar muito a refletirmos sobre a nossa relação com as Escrituras.
É possível, pastor Brat, nós lermos Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 a 32? Ok. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e de quem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha que interessante essa relação que o povo de Israel tinha com as Escrituras. Gostavam de ouvir, gostavam de estar diante daquele que estava expondo a palavra, consideravam a palavra, a leitura, a exposição como um momento agradável, como uma canção de amores, mas não colocavam em obra, não praticavam, não guardavam a palavra, não consideravam como palavra de Deus para as suas vidas. Um outro texto que a gente não vai ler, vou só deixar como reflexão, sobre essa questão de buscar na palavra uma mensagem que esteja de acordo com os seus interesses. Posteriormente, os irmãos poderão ler Jeremias, capítulos 42 e 43. Lá vai falar daquele povo que ficou em Jerusalém depois de destruída. E o profeta Jeremias também ficou ali junto. Eles então se dirigem a Jeremias para perguntar: Jeremias, a gente deve ficar aqui ou a gente deve ir para o Egito? A palavra que Deus deu para Jeremias foi que o povo não deveria se ausentar de Jerusalém, deveria ficar ali, não ir para o Egito. Resultado, aquele povo disse assim para Jeremias: não é essa a palavra de Deus não, a gente vai para o Egito. E acabou Jeremias sendo obrigado também a acompanhar o povo. Ou seja, é um exemplo de pessoas que vão para a palavra à procura de uma mensagem que esteja de acordo com os seus interesses. Essa reflexão inicial sobre a nossa relação com a palavra, ela é muito relevante. E eu acredito que essa relevância a gente vai atestar logo no início da Bíblia. Gênesis capítulo 3. Qual foi a primeira investida do maligno para com a humanidade? A primeira investida foi a relação da humanidade com a palavra de Deus, quando o inimigo semeia a dúvida. Qual é a última exortação que a gente encontra na Bíblia? Apocalipse, capítulo 22. Qual é a última exortação? Tem a ver com a nossa relação com a palavra. Então, note, a primeira investida do maligno e a última exortação da Bíblia. Por isso que é relevante a gente refletir neste domingo sobre essa lição, como está a nossa relação com a palavra de Deus. Eu gostaria de expandir um pouco essa introdução, porque a resposta a essa questão apresentada, como está minha relação com a palavra, passa necessariamente por termos claramente definidos na nossa mente duas coisas. Eu faço parte do povo de Deus? A gente precisa responder a isso. Segundo, eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Porque a minha relação com a palavra passa por essas duas questões. Porque se eu digo que sou parte do povo de Deus, se eu digo que eu sou um discípulo de Jesus Cristo, a minha relação com a palavra tem que ser diferente do que meramente gostar,
sentir paz, buscar uma ajuda e buscar meus interesses. Por exemplo, isso é muito interessante. Até para a gente responder essas questões, pastor Iri e pastor Prade, a gente precisa da Bíblia. A gente não tem nem como responder essas questões se não for à luz das Escrituras. Porque se a gente responder essas duas questões só baseado naquilo que eu penso ou eu sinto, eu posso estar enganando a mim mesmo. Por isso que o Salmo 119, no verso 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso das Escrituras para iluminar minha vida, iluminar meu caminho, para eu poder saber como responder essas questões. E um outro texto relevante, se o pastor Prade puder ler, Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Por favor. Diz assim a palavra de Deus: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Então notem, a palavra de Deus é como um espelho. Eu preciso me colocar diante da palavra para poder responder essas questões. Faço parte do povo de Deus? Sou discípulo de Jesus Cristo? E como nós estamos aqui numa escola dominical, eu vou deixar algumas sugestões de exercício em relação ao Salmo 119, que eu acredito que vai nos ajudar muito a gente ter essa familiaridade com a palavra. Primeira sugestão: relacione os versículos do Salmo, os versos do Salmo 119 e as expressões usadas pelo salmista para se referir às Escrituras. É um exercício interessante, simples, mas interessante. Segunda sugestão: relacionar as atitudes em relação à palavra. Nós vamos encontrar no Salmo 119 dezenas de verbos que expressam atitudes em relação à palavra. Terceira sugestão: relacionar os versículos que apresentam a relação entre coração e palavra de Deus. E por último, relacionar temas da vida cristã e a palavra. Eu já fiz esse exercício, eu por exemplo, relacionei louvor e tudo em cima do Salmo 119. Louvor e palavra de Deus. Santificação e palavra de Deus. Bem-aventurança e palavra de Deus. Aflição e palavra de Deus. Adversidade e palavra de Deus. Sabedoria e palavra de Deus. E eu, encerrando aqui essa minha introdução, pastor, qual é o primeiro passo para eu me relacionar com a palavra de forma bíblica? Primeiro passo é ler a Bíblia. Nós precisamos incentivar essa geração de crentes, de membros da igreja, a ler a Bíblia. Porque estão lendo muitos livros, muitos comentários, estão assistindo muitas pregações, mas ainda não leram a Bíblia. Então, o primeiro passo é ler a Bíblia. Que o Espírito Santo desperte a cada um para ler a Bíblia. Muito bem! Olha, meus irmãos, vocês não imaginam o privilégio para mim estar fazendo parte dessa mesa diante desses dois homens. O que eu estou aprendendo... Sabe o que veio na minha mente agora, pastor? Você não estava no programa não, hein? Pastor Marco fica até assustado quando a gente faz essas surpresas de última hora, mas acho que é isso que é interessante. Eu estava agora, em nome até, pastor Marcos, dos professores e dos irmãos que estão nos assistindo, e veio na minha mente agora esses esboços tão maravilhosos que vocês trazem para cá, porque não vamos transformar isso num material, né? E a gente disponibilizar isso de forma digital, para quem interessar sim. E ter acesso a esse material. Eu acho que se vocês puderem trabalhar esses esboços que vocês trazem aqui para a escola, dentro desse contexto de EBD, preparar isso, pastor, a gente fazer pequenos livros para
Para cada revista a gente faz um livro. No final do trimestre a gente junta tudo, prepara e deixa, porque isso vai ser para a gente algo tremendo. Eu não sei, eu acredito que você vai concordar comigo, é muito importante isso. Então fica aqui o desafio, tá bom? Amém. Ok? Pastor William, alguma coisa a acrescentar aqui na introdução? Olha, eu quero só corroborar com o que disse o pastor Marcos Santana, dizer para todo mundo que está com a gente aqui, acho que todo mundo há de concordar. Eu estava conversando com a minha filha, ela tem 17 anos, falando sobre ler a Bíblia. Ela está justamente no livro de Salmos. Aí quando chegou no Salmo 119, ela disse para mim, papai, mas é muito grande. Eu vou ler todo ele de uma vez só. Então, a aula de hoje, ela vai justamente destruir essa ideia geral de que, meu Deus, eu vou ler isso tudo, como se o Salmo 119, se ler a Bíblia fosse algo chato, enfadonho. Veja que se gasta tanto texto para falar de um salmo. O salmo vai abranger um espaço tão grande, a gente vai ver no tópico primeiro aqui, sabe, os versos que vão sendo destrinchados a partir de todo o alfabeto hebraico, de Aleph a Tal, todo ele trazido para a gente de uma forma linda, poética, inspiradora. É um chamado de Deus para uma reconstrução da nossa cultura. Sabe, o brasileiro tem aquela coisa de ler pouco, já não gosta muito de ler. E quando chega na palavra de Deus, as pessoas já pegam, vou ler só um versículo aqui, vou ler só um texto. Eu lembro quando eu era criança, era costume nas casas a caixinha da promessa. Isso. Então a pessoa ia lá e só tinha promessa, então era só bênção. Então a pessoa pegava, lia um verso, dizia, ó, Deus falou comigo, amém, já li a palavra de Deus hoje. E a lição de hoje é justamente um convite a uma reconstrução da nossa cultura com relação a ler e principalmente com relação à Bíblia, com relação a moldar a nossa forma com relação à palavra em conhecer, meditar, seguir, sabe? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vai ter uma tríplice bem-aventurança para aquele que ouve, para aquele que lê e para aquele que guarda a palavra de Deus. Então, essa lição é uma lição preciosa que vai justamente trazer isso para nós. E o tópico primeiro, quando fala aqui sobre o salmo da palavra de Deus, o salmo acróstico, o pastor vai entrar, é como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, eu vou falar com você de A a Z. Vou falar contigo tudo. Aí quem olha para a gente pode pensar assim, poxa, por que tanta coisa Deus fala, tanta coisa Deus repete? Quem é pai e um filho, por exemplo, vai fazer uma viagem, por mais que você tenha instruído, tenha educado, vai sair de casa, você olha, é isso, não esquece daquilo, você está sempre repetindo coisas e os filhos dizem o quê? Você já falou isso 1000 vezes, justamente porque as pessoas podem errar. E é por isso que Deus ensina, instrui e vai falando. O Salmo 119 é um convite para o coração do cristão voltar a enxergar a Bíblia como ele instruiu para nós desde o início, que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo e, ao mesmo tempo, moldar o nosso caráter. É interessante, o pastor William comentou sobre a bem-aventurança, né? É um detalhe importante. O livro do Apocalipse tem várias bem-aventuranças, mas a primeira dela é justamente a nossa relação com a palavra. É verdade. Interessante isso. E o fato aqui da nossa lição falar do salmo acróstico, na verdade, é uma característica também, não apenas no livro de Salmos, mas também no livro de Salmos, que nós já temos pontuado desde a primeira lição. Mas eu gostaria apenas de enfatizar, o pastor William falou aqui que a Bíblia a gente encontra muitas repetições, né? Então eu gostaria de novamente aqui deixar como reflexão, como estudo, essa característica acróstica. Facilita a meditação devocional, facilita a recitação, contribui para a memorização e expressa a intensidade da devoção do salmista. Vale a pena lembrar que a cultura judaica da época era muito oral. Então, uma obra literária que recorre a essa questão aqui de usar as letras do alfabeto hebraico é muito importante, considerando a importância da meditação,
da recitação, da memorização, porque não tinham essa abundância de literatura como nós temos hoje. Então, esse salmo, ele expressa louvor pela revelação de Deus, oração de gratidão e vários versos que sinalizam reflexões para a nossa vida. Como ficaria esses primeiros 8 versículos, a título de exemplo? Ficaria assim, ó. Alegres aqueles que são puros na caminhada. Eu vou ler só a primeira frase. Segundo verso, alegres aqueles que praticam as suas recomendações. Terceiro verso, andam não atrás do mal. Quarto verso, as tuas ordens. Quinto, a cada passo. Sexto, acanhado, assim não serei. Sétimo, a ti renderei. Oitavo, acatarei os teus regulamentos. É um exemplo de cada verso iniciar com a mesma letra. Interessante. E assim a gente fecha o ponto 1, que é o salmo acróstico, né? Acróstico. O ponto 1, né? Isso. Alguma coisa a acrescentar, pastor William? Não. Não. Então vamos ao ponto 2, 1.2, a lei e o testemunho, pastor Marcos. Eu gostaria de destacar 2 textos que constam na nossa lição, por isso que é muito importante cada um estar acompanhado da sua lição e da Bíblia. Nós estamos aqui para estudar a lição e a Bíblia. A palavra de Deus é uma ordenança como lei, né? Lei e testemunho. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. E como testemunho, a palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, dá prova da sua existência. Como lei, é proclamada por Ele, nosso soberano. Atenção, a palavra de Deus como lei não envolve apenas o decálogo, mas o conjunto das revelações e ensinamentos de Deus. E aqui vale uma reflexão. Deus é soberano, Ele é Senhor da nossa vida, então nós somos povo de Deus, então a gente precisa estar atento à lei. E testemunho nos remete ao fato do livro da lei ser colocado ao lado da Arca da Aliança. É muito interessante isso. É possível a gente ler esse texto, pastor Prado? Sim. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. Sim. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que fala da arca do concerto, a arca da aliança, também fala de testemunho. Também fala da importância, da relevância da palavra de Deus. Isso eu acredito que é uma verdadeira lição para nós, porque o fato de participarmos da nova aliança, do novo concerto, não nos exime de estarmos atentos e comprometidos com a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 24 do Salmo 119. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Então, esse título da palavra como testemunho também nos remete ao sentido de confiabilidade, né? As Escrituras Sagradas são dignas da nossa confiança. Essa é a minha contribuição para o 1.2. Sim, meu amigo. Continuando, é interessante quando a gente olha para essa questão da lei e testemunho, veja que era necessário que Deus trouxesse para nós uma revelação escrita. Veja que a consciência, a natureza, que são testemunhas também da criação de Deus, elas falham quando se trata de mostrar ao homem o caminho da salvação. A natureza, por exemplo, ela pode testificar que Deus existe, mas não diz quem Ele é. Sim. E aí surgem heresias, por exemplo, como o panteísmo, onde as pessoas começam a confundir criador e criatura. Aí vira a mãe natureza, etc. Então, é de se esperar que tenhamos uma revelação escrita, a palavra de Deus, que permanece para todas as gerações, e que nessa revelação Deus tenha regras de conduta para o ser humano. A gente está vivendo hoje uma sociedade tão hedonista que as pessoas vivem a pronto do seu bel prazer e eles esbarram com muita dificuldade, e às vezes vem até na igreja isso, com relação à questão de mandamentos, regras, condutas. Um exemplo disso, por exemplo, é o dízimo.
Veja que as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com relação ao dízimo, esbarram justamente nisso. Ah, mas eu não aceito que é um mandamento. As pessoas enxergam a ideia de estar debaixo de regras e mandamentos como se fosse uma coisa nociva, uma coisa ruim, quando na verdade a lição vai deixar claro para nós que na verdade é um princípio que leva à felicidade. Veja, você pega a ideia, a cultura do povo judeu no Antigo Testamento, você veja que como lida, por exemplo, com essa questão de correção e de instrução, você vê que a sabedoria da Bíblia vai mostrar o quê? Que você deve ficar alegre quando você é disciplinado, deve ficar satisfeito, ou seja, se eu sou corrigido, se eu sou admoestado, é um privilégio para mim. Eu quero te agradecer por ter me corrigido. Na prática que a gente vive hoje, na nossa cultura é diferente. Se você corrige alguém, você perdeu o amigo. Se você disciplinou, você perde o obreiro. Chamou atenção, ele vai embora para outra igreja. As pessoas não querem ser admoestadas, não querem ser corrigidas, não querem ser ensinadas. Então a gente precisa aproveitar a lição de hoje e entender que o fato da Bíblia ter regras, princípios de conduta e que observa para nós mandamentos que têm como consequência, na desobediência, de prejuízos para nós, uma proteção divina ao nosso favor. Obedecer a Deus é o caminho da felicidade. Então, eu contribuo com esse ponto aqui, levando essa reflexão. Nós precisamos mudar a nossa cultura com relação ao que é lei, mandamento, entender que isso é para nosso privilégio e proteção. Mudar a nossa cultura, passar a se sentir grato quando a gente é admoestado. Muito bem, então vamos fechar o ponto 1, comentando agora o tópico 3, pastor Marcos Santana. Na verdade, assim, dando continuidade ao que o pastor William ele pontuou. Esse mandamento tem o sentido de instrução. Ou seja, por isso que é importante a gente sempre se remeter àquelas duas questões que eu sugeri no início. Faço parte do povo de Deus? Sou discípulo de Jesus Cristo? Porque, pastor Prates, se eu faço parte do povo de Deus e se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ter plena consciência que Deus tem instruções para a minha vida em todas as circunstâncias. Todas as áreas da minha vida, eu preciso buscar na palavra as instruções de Deus. E aí a gente já também coloca essa questão do estatuto, que tem também como denominação decreto. E a Bíblia NVI vai dizer que são os termos da aliança e da ideia de permanência. Os estatutos de Deus, as instruções de Deus são permanentes. Eu gosto muito, não está aqui no nosso planejamento, mas não deixem de ler Levítico capítulo 18. Nos primeiros 3 versículos, se a memória não me falha. Lá é uma mensagem tremenda, porque Deus começa se apresentando. Eu sou o Senhor vosso Deus. Depois Deus diz assim, eu tirei vocês do Egito. Aí depois Deus vai dizer assim, não vivam conforme o Egito vivia. E também, quando entrarem na terra prometida, não vivam conforme vivem as nações. Vocês vão viver segundo os meus mandamentos, segundo os meus juízos, segundo as minhas instruções. Olha que coisa tremenda. Por isso que vale a pena voltar. Sou povo de Deus. Se eu sou povo de Deus, então o meu referencial não é o estilo de vida do mundo, o meu referencial não são os costumes do mundo, o meu referencial não é a cultura do mundo. Eu preciso passar pelo crivo da palavra. Os costumes, a cultura e tudo aquilo que o mundo tem ensinado e proclamado. Excelente, pastor Marcos Santana. Alguma coisa a acrescentar, pastor William? Olha que coisa interessante. Eu estava vendo o pastor Mike Murdock, ele esteve aqui em Madureira uma ocasião, aquele pastor americano do Texas, ele contou que no sítio dele, ele precisava de um cachorro, queria um cachorro adestrado, um cão de caça, etc.,
para estar no sítio dele. Foi numa loja de animais, quando chegou lá, perguntou, quanto é esse cachorro? Aí disseram, $1.000. Ele falou, muito caro. Vi um outro lá, $2.000. Aí por fim vi um cachorro muito bonito. Aí perguntou, quanto é esse cachorro? Aí falaram, olha, $5.000. Ele tomou um susto, ele perguntou, lava, faz comida, esse cachorro, precisa ser tão caro? Aí disseram, olha, aí ele viu do lado um igual, idêntico, mesma raça, mesma cor. Ele falou, esse aí. Aí o dono da loja disse, olha, esse é tribulado, eu te dou até de graça. Ele falou, mas por que esse custa 5.000 e esse você me dá até de graça? Ele disse, porque esse não aprende. Nós já tentamos ensinar, ele não aprende. Esse outro aqui você pode levar, você vai ter alegrias, ele vai obedecer todos os seus comandos. Se você sair com ele na rua, se você parar no lugar e dizer fique, você pode entrar e voltar, ele vai estar lá. Esse aqui tentamos ensinar, mas ele não aprende. Então, o que acontece? Em Êxodo 15, 25, é interessante que Israel chega em Mara e eles haviam murmurado. E ali a Bíblia diz que ali ele deu estatutos e mandamento. Quer dizer, Deus foi instruí-los. Quer dizer, todo caminho, didaticamente falando, para mudança, começa com aprendizado. A pessoa precisa mudar a sua forma de pensar. E aqui é interessante que em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, Deus vai mostrar para a gente um ensinamento muito tremendo em cima disso. A mulher que tinha só um vaso com azeite, que foi até o profeta Eliseu, porque tinha dívidas e tinha 2 credores no mínimo. A Bíblia fala de credores no plural. Indo na sua casa naquele dia para levar os 2 filhos escravos, ela quando chega no profeta, ele não deu para ela profecia, ele não usou com ela nenhum termo que dê conotação profética. Assim diz o Senhor, Deus manda lhe dizer, eu vejo. Ele não deu para ela alimento, não deu comida para ela. Falou, vamos fazer uma compra que agora vamos dar comida para a senhora. É o que eu posso fazer. Ele não deu para ela também, ele não deu profecia, não deu comida. E veja, qual é a única coisa que ele vai dar para ela? Instrução. Ele diz para ela, vai para tua casa, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, depois entra com teus filhos, fecha a porta, pega os vasos vazios e enche, separa os cheios. Instrução. Ou seja, o teu milagre, ele passa pela profecia, mas só acontece com a instrução. A profecia é o cheque pré-datado do teu milagre, mas a instrução é a chave que abre a porta. Só acontece com a instrução. O grande problema é que nós vivemos uma geração que as pessoas não querem ser instruídas. Quem está vendo a gente, participando dessa aula, já não tentou ensinar alguém ou instruir alguém e a pessoa diz assim, já sei. Não, isso aí eu já sei. A gente marca na igreja um evento para jovens solteiros sob namoro. Já sei. Mas você vai ver, está caindo em pecado de fornicação. Você faz um evento para casais, não, sei tudo, já sei. As pessoas que se negam a aprender, infelizmente, são as que mais sofrem. As pessoas mais sábias são aquelas que querem ser instruídas. A palavra propõe para nós instrução, mandamentos que vão justamente nos fazer caminhar, como nós vimos aqui, o caminho da felicidade. Interessante. Olha, eu estou assim, cada dia mais feliz e aprendendo e louvando a Deus por esse momento Betel Dominical. Que interessante, que forte isso, te garanto. Se você for aluno da Escola Bíblica Dominical, se você realmente levar a sério isso, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Amém. Porque aqui na Escola Bíblica Dominical nós temos essa oportunidade, sabe, de ter o confronto. Nós somos confrontados com a palavra. Essa é a ideia da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é isso. Então, leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. Amém. E assim, pastor William, o que eu posso dizer que eu ensinei o que eu aprendi com a aula de hoje no tópico 1? O Salmo 119 nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Amém. Então, pastor Marcos Santana, vamos direto ao ponto 2. Algumas qualidades das Escrituras. Amém. Fica aqui a sugestão, evidentemente, de expandir essa identificação das qualidades, porque nós vamos, questão de tempo, nos deter apenas em 3. É verdade. A primeira que a nossa lição pontua é justiça. E é importante a gente fazer essa relação, essa conexão da
da característica, a qualidade de justiça das Escrituras com a questão de ser também parte do caráter divino. Ora, Deus é justo, então o que Deus fala é justo. É interessante a gente ler o verso 75, que vai dizer: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. E o verso 106, jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. O salmista reconhece a justiça divina. Essa é uma questão que às vezes a gente não atenta muito, mas, como disse o pastor Prates, a EBD nos ajuda exatamente nisso. De novo para o princípio, né? Vide que o inimigo, lá em Gênesis 3, ele procurou semear dúvida quanto à justiça da proibição de Deus. Porque ele vai dizer assim: pode comer não? Não vai morrer? Não, não é que vai morrer não. É porque, na verdade, Deus não quer que você seja igual a ele. Aqui na história da aula passada, o caráter. Exatamente. Porque o inimigo vai semear dúvida quanto à justiça dos mandamentos, dos decretos, das instruções de Deus para a nossa vida. E isso não é uma novidade. Essa característica de achar: mas isso não é justo. Mas isso não é justo que aconteça comigo. Isso não é justo que eu tenha que fazer, que eu tenha que seguir. Na verdade, o povo de Israel também já tinha esse discurso. É possível, pastor Prati, a gente ler Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 e 29. Notemos, irmãos, a avaliação que Israel fazia em relação ao que Deus determinava, ao modo de Deus agir, ao modo de Deus estabelecer as coisas. Olha a avaliação que o povo que se dizia ser povo de Deus fazia a esse respeito. Os versículos 25 e 29, por favor. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? 29. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Notemos que o contexto no qual o povo de Israel fazia essas declarações é porque eles pensavam que Deus estava fazendo os filhos sofrerem por causa dos pecados dos pais. Quando aí Deus vai e ressalta a responsabilidade pessoal. Então nós podemos estar certos de que a palavra de Deus está de acordo com a lei divina, moral e espiritual. Existe plena harmonia. E por que existe essa plena harmonia? Por causa do caráter de Deus. Deus é perfeito, Deus é justo. Amém. Amém. Pastor William? Então, nós vamos ver que algo pode ser legalmente permitido, mas não quer dizer que seja justo, como diz o pastor Marcos Santana. Quer dizer, nem tudo que dá certo é certo. Nós, sendo cristãos e tendo a nossa vida baseada na palavra, a gente vai ver dois exemplos na Bíblia que podem corroborar com isso também. Ananias, Misael e Azarias, eles não se submeteram à lei que exigia adoração a um ídolo e se mantiveram fiéis. Muitos morreram em situações parecidas com essa, mas eles foram livrados por Deus de uma forma tremenda e todo mundo já ouviu falar da fornalha onde Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados e publicamente Deus mostrou a glória deles ali com eles. Um outro exemplo é Daniel. Daniel estava na Babilônia
E frontalmente a sua religião e a sua fé com relação à dieta alimentar judaica e etc., era afrontado. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, que ele assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, para o cristão, a palavra de Deus está em primeiro lugar. Mas existem países, por exemplo, que o aborto é permitido. Existem países que as drogas são permitidas. E mesmo que nós estivéssemos, ou quem sabe algum irmão que participa dessa aula, esteja vivendo em outro país, que a prática do pecado seja permitida, numa esfera social como a liberação das drogas, a palavra de Deus está em primeiro lugar para você. Não é porque uma lei permite um erro que eu vou cometer aquele erro. A palavra de Deus está em primeiro lugar na minha vida. É como diz o apóstolo Paulo, nem tudo que é lícito convém. É verdade. Excelente, então vamos agora para o 2.2, uma das outras qualidades, pastor Marcos, como o senhor bem disse que é alguma só, né? Por causa do tempo, é doce. Doce. Eu estava lendo sobre essa qualidade, eu achei interessante essa associação que o salmista mesmo faz, dá a entender que ele faz essa associação. É doce porque é verdadeiro. Porque para ele o que é falso é repugnante. Porque o verso 3 diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E aí o verso 104, ele vai dizer assim, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então dá a entender que o caminho do Senhor é verdadeiro, por isso é saudável, por isso atrai, por isso é prazeroso, enquanto que o falso é repugnante. E também nos remete a nós nos deliciarmos com a nutrição espiritual. O Salmo 19, verso 10, por favor, pastor Prade. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. É interessante essa questão da gente se deliciar com a palavra de Deus, porque é o nosso alimento e porque é palavra de Deus para nós. É evidente que isso é um processo. Eu estou me lembrando agora do exemplo que o pastor William deu em relação à atitude da sua filha, mas eu vou ter que ler tudo e tal. Mas é um processo. Na verdade é assim. Hoje a gente pode estar nesse estágio de achar cansativo, etc. e tal. Mas ainda assim nós temos uma motivação. Porque eu costumo dizer isso até na igreja. Quando a gente está pastoreando, eu costumo dizer, tem pessoas que acham que só devem ler a Bíblia quando tem vontade de ler. Tem pessoas que acham que só devem ir às Escrituras se estão dispostas, se estão com vontade. Quando, na verdade, a gente aprende que antes de se deliciar, antes de gostar, a gente vai às Escrituras porque a gente crê que ela é a palavra de Deus e que se eu sou do Senhor, eu preciso desta palavra para me instruir, para me fortalecer, para me alimentar. E aí a gente, prosseguindo, chega no estágio da gente, hoje eu me deleito, hoje eu me delicio com as Escrituras Sagradas. Né? Uma mulher muito bela, muito bonita, colega de trabalho de um cristão, e ela um dia se declarou para ele, e ele casado, e ela fez uma proposta para que eles saíssem naquele dia, no final do expediente, e ele disse, olha, você para mim é como uma obra de arte, você é linda, desejável. Ele lembrou inclusive de Provérbios, quando a Bíblia diz que a mulher adúltera não olhe para ela, porque no início é doce como mel, mas as consequências é amargo como fel. E ele diz, para mim você é como uma obra de arte,
Você é admirável, é linda, maravilhosa. Mas o preço que eu tenho que pagar para ter você é muito alto. E eu não vou pagar esse preço. Quando a gente olha também para a questão da doçura, a gente vê justamente essa questão do após, né? Do pós-erro, né? O pós-obediência. E é muito significativo quando a gente olha para as escrituras. Por exemplo, a gente pega o exemplo de José. Você imagina o que José sentiu quando na casa de Potifar, depois de fazer tudo certo, depois de ter sido fiel, inclusive mesmo na ausência ao patrão, quando tinha tudo para ter uma vida de regalias, tendo um caso, sendo um esperto na casa do Potifar, mantendo um caso com a esposa dele, e depois de se manter íntegro e fiel, foi parar na cadeia, na prisão. Embora ele não tenha sido morto, imagine o que o José não deve ter sofrido nos primeiros tempos na prisão, quando bate lá e alguém diz, isso aí foi o traidor, o patrão deu tudo para ele e estava tendo um caso, tentou estuprar a esposa do patrão. Deve ter apanhado naqueles primeiros dias na cadeia. Imagine o pior, a dor da injustiça, de não poder sequer abrir a boca para se defender e não ter direito à defesa. E ter que agradecer por estar vivo e não estar morto. Você imagina a pessoa perder a liberdade, perder tudo. Mas quando José se torna governador do Egito, e ele percebe todo o caminho que ele viveu, todo o sofrimento desde que foi vendido pelos irmãos, até chegar como governador do Egito, tendo o anel real no dedo, tendo autoridade e poder em todo o território do Egito. É a hora que José deve ter percebido como é doce realmente obedecer os mandamentos do Senhor. Como é bom ser fiel a Deus. Ou seja, você pode estar passando agora um momento difícil. Você pode ter visto uma porta se fechando. Você não quis entrar em um esquema errado ou corrupto. Você não se submeteu a uma prática que você entende como pecado. Pastor, eu fiz tudo certo e eu estou no funil financeiro. Eu fiz tudo certo e agora eu fui mandado embora. Eu fiz tudo certo, mas estou amargando prejuízos. Esse prejuízo, essa situação, é um reflexo de agora. Mas Deus já deixa claro na palavra que, como a palavra dele é doce, você verá o resultado da fidelidade a Deus. Ninguém perde por ser fiel a Deus. Ninguém perde por não quebrar princípios e mandamentos e se manter íntegro e fiel. Lembre que o salmista disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. É interessante o que o pastor William acabou de falar, porque a gente pode fazer essa associação da fé e da avaliação de doce, né? Então, muitas das vezes, primeiro vem a fé, e depois lá na frente a gente vai ver realmente é doce obedecer ao Senhor. Aleluia. Maravilha! Vamos então fechar o ponto 2, falando da última qualidade apresentada pelo nosso comentarista, que é a verdade, pastor Marcos. A verdade, o verso 142 do Salmo estudado diz, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Verdadeiramente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque, de novo, nos remetemos ao princípio. Olha como o maligno, ele tem plena consciência do caráter de Deus e das qualidades da palavra de Deus. Por ele ter plena consciência disso, às vezes até mais do que muitos de nós, ele vai atacar justamente nesses aspectos, porque são aspectos relevantes para a nossa relação com Deus e com a palavra. Se eu conheço Deus, é o que diz o Salmo 9, quem conhece, confia. Quem conhece, sabe que o que ele fala é verdadeiro. Eu acho interessante porque Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim, o Deus que não pode mentir, prometeu. Ora, se Deus não mente, se a essência de Deus é a verdade, então, pastor William, pode descansar na promessa do Senhor. Aleluia. Porque ela é verdadeira. No grego, essa palavra verdade,
ela tem algumas ideias interessantes. Não está oculto, mas aberto. E pode ser conhecido. Ou seja, é conformidade à natureza e à realidade das coisas. A palavra de Deus, ela está de acordo com a realidade das coisas. Por isso que quando Jesus inicia o seu sermão escatológico nos evangelhos, ele inicia assim: tenham cuidado para que ninguém vos engane. É como se ele estivesse dizendo assim: tenha cuidado porque vão tentar enganar, mas permaneçam no que eu disse, porque o que eu disse está de acordo com a verdadeira realidade das coisas. Inclusive em Mateus 24, Jesus adverte a igreja: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Irmãos, esse é um ponto da lição que é muito sério e precisa de uma análise realmente profunda de quem participa dessa aula. Porque nós vivemos agora uma guerra incessante para a implantação na sociedade de um total relativismo. Ou seja, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Veja, por exemplo, as ciências. Quer dizer, hoje nós vivemos o cumprimento da profecia que a Bíblia diz que haveriam doutores segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer, em muitos aspectos o que prevalece não é respaldo de observação e método científico, mas simplesmente a pauta de uma agenda. Um exemplo disso, por exemplo, é a ideologia de gênero. Você imagina a geração de adolescentes que nós temos agora. Veja como aumentou o número de suicídios, violência, consumo de drogas, bebida. Agora você pega um jovem, por exemplo, e ele vai para o colégio ou no programa de televisão ou na internet, começa a massificar na cabeça dele: nada é verdade, tudo depende do ponto de vista, pai e mãe é obsoleto, você é o que você decidir ser. E aí a pessoa pensa: tiraram Deus. Porque qual a ideia? Se você tirar Deus, tudo é permitido. Então Deus não existe. Tira Deus do ser humano. Tira as figuras de autoridade principal, pai e mãe. E as pessoas passam a não respeitar a autoridade na sociedade. E agora desfigura o próprio ser humano. Ele não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe o que é quando nasce, não sabe o que vai ser. Ou seja, nós estamos diante da geração mais triste, mais vazia, mais amargurada e mais solitária que já vimos em todos os tempos. Não é à toa que cresce assustadoramente os jovens adolescentes com depressão, com ansiedade, com pânico, se matando, se suicidando, sabe, se envenenando, sabe, viciados em drogas e álcool. Jovens com 15 anos que fumam 2 maços de cigarro por dia, que fumam maconha. Jovens de 16 anos que já estão viciados em uísque, em vodka, que bebem cerveja no final de semana como se fosse água. Eles bebem garrafas, latas de bebida alcoólica, que já não respeitam mais a autoridade, seja na sociedade ou dentro de casa. E esse é um ponto importante. Existe uma verdade absoluta. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, querido, nós precisamos estabelecer isso como princípio para nossa casa, para nossa família. Existe uma verdade absoluta. Sim, Deus, Jesus é a palavra viva. E Ele nos deu a sua palavra para justamente sabermos quem somos, para onde vamos, quem nos criou e o que Ele pensa e quer de nós. A palavra de Deus é justamente a bússola para nos dirigir e, ao mesmo tempo, o último porto seguro para a humanidade de agora que caminha sem freios nesse relativismo. Uma ilustração só disso que o pastor William acabou de dizer, eu achei isso muito interessante. Numa determinada estrada, aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu observei que as autoridades providenciaram 2 avisos antes de uma curva muito perigosa. O primeiro aviso dizia assim: reduz a velocidade, curva perigosa. Eu achei interessante, pastor Prates, que logo depois uma segunda placa dizia assim, pastor William: acredite, essa curva é perigosa. Olha, eu achei isso muito interessante. Ou seja, a palavra de Deus tem avisos, tem alertas. Acredite, ela é a verdade.
Quer dizer, ou colocamos a palavra de Deus, quem está assistindo essa aula tem que pensar muito seriamente nisso. Porque ou se estabelece em nossa família, por exemplo, a próxima lição vai falar mais de família, mas a palavra de Deus como realmente base para a nossa vida e conduta, ou então seremos tragados. Amém. E assim a gente fecha o ponto 2. Numa época de tanta confusão que estamos vivendo, estamos acabando de aprender aqui nesta aula que a palavra de Deus ela traz e é justiça, doçura e verdade. Pastor Marcos Santana, podemos dizer o que com respeito ao que eu ensinei e o que eu aprendi nesse ponto 2? A justiça e a verdade são algumas qualidades das Sagradas Escrituras. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Maravilha! E assim a gente pode ir direto ao último ponto da nossa lição de hoje, os benefícios das Escrituras, liberdade, estabilidade e vida. Pastor Marcos? Esse primeiro benefício, liberdade, nós vamos encontrar no verso 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Acho interessante, depois os irmãos estarem lendo esse texto da nossa lição, que está muito prático, muito objetivo. Principalmente porque outras versões, como diz aqui, diz assim: andarei com largueza, viverei à vontade, andarei em verdadeira liberdade. A princípio, são termos que podem sugerir um viver sem regras e limites. Andar conforme der na cabeça é uma expressão muito comum. Deixa a vida me levar também é outra expressão muito comum. Contudo, requer da nossa parte, ainda porque nós somos povo de Deus e discípulos de Jesus. Requer da nossa parte uma reflexão honesta e não precipitada, à luz das Escrituras, para a gente não confundir liberdade com libertinagem. Essa liberdade, se nós lermos esse texto à luz das Escrituras, e assim precisamos fazer com todos os textos, é o rompimento do domínio do pecado. Essa liberdade é sabedoria e visão ampliadas acerca da realidade e propósito da vida. Notemos que os preceitos do Senhor, no verso 46, vai dizer assim: não me envergonharei. O verso 47 vai dizer alegria. Então, essa é a verdadeira liberdade. Agora, vamos para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento também fala de liberdade. É possível a gente ler Gálatas 5,13, pastor Prates, Sim. por favor? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-nos uns aos outros pela caridade. Então é fundamental aproveitarmos essa lição para procurarmos discernir a verdadeira natureza desta liberdade, pois existem implicações éticas quanto a esta liberdade. Se a gente for ler Gálatas 5, todo o capítulo, nós vamos ver que é um assunto bastante prático, essa questão da liberdade. Não se trata de licença para dar ocasião à carne. Amém. Amém. Veja que muitas pessoas, especialmente os mais jovens, dizem assim: eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, eu quero fazer o que eu quiser. E eu pergunto, o que é ser livre? É fazer o que todo mundo faz? Ser livre é ser exatamente igual à maioria? Isso não é liberdade, isso é uma ditadura camuflada. E muitas pessoas acabaram, sem perceber, com essa ideia de liberdade, se tornando escravas. Ser livre também é um processo, e é difícil. A libertação da mentalidade, a libertação do coração, que vem através da palavra. Um exemplo disso é Israel. Viveu a vida toda como escravo no Egito, aquela geração. Quando sai, eles têm que lidar com qual situação? Agora ninguém mais está ali para dizer aonde eles têm que trabalhar, o que eles têm que fazer, acorda a tal hora. Eles têm que lidar agora com a responsabilidade da liberdade, que ela exige responsabilidade.
E agora eles continuaram no deserto, mas com mentalidade de escravo. Eu temo que muitas pessoas que dizem que encontraram Jesus, ainda exista um escravo vivo dentro de si. E enquanto esse escravo não morrer, ele não pode realmente sentir-se ou viver em plenitude como livre. Amém. Vamos falar então sobre a estabilidade, pastor Marcos, é o ponto 2 aqui do tópico 3? Amém. Tem 3 versos do Salmo 119 que eu gostaria de destacar. É o 23. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Verso 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. O 61. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Notem que o Salmo 119 é muito recorrente esse tema da estabilidade. Equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. Notem, independente das circunstâncias. Independente do contexto no qual o salmista se encontrava. Notem essas expressões. Apesar disso, apesar das adversidades, apesar da corrupção, apesar da cultura da prostituição, da imoralidade, apesar disso, eu fico e permaneço com os teus estatutos. É possível, pastor Prati, eu agora vou sugerir a cada irmão que está aqui nos ouvindo e participando, que depois não deixem de voltar à lição 4 deste trimestre, no tópico 3.3, que vai nos ajudar muito nessa reflexão sobre a importância da estabilidade na vida do cristão. Naquela ocasião, nós estudamos o Salmo 25. Vamos ler o verso 21, pastor Prati, por favor? Sim. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Eu acho interessante, e na época eu lembro que nós pontuamos isso. O verso fala de sinceridade, irrepreensibilidade, retidão, enquanto estava esperando. Questão de caráter. E eu li esse texto da outra vez. Não são as circunstâncias que determinam como eu vou agir ou reagir, mas as virtudes produzidas em meu caráter pelo Espírito Santo. Eu não vou aqui dissecar por causa do tempo, mas não deixem de ler segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. É um verdadeiro exemplo da relevância da estabilidade na vida do cristão. Porque eu quero pontuar apenas essas expressões. Tu, porém. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos estáveis. Veja que uma das coisas que as pessoas mais procuram quando fazem, por exemplo, um concurso público é justamente a estabilidade. A pessoa lidar com a ideia de que não vai ser mandado embora facilmente. Então o ser humano busca estabilidade. Tem um texto que está no Salmo 119, no verso 83. Eu até pedi ao pastor Prati, se puder ler. Salmo 119. Vou aprender aqui, vou copiar o pastor Marcos Santana. O Salmo 119, verso de número 83. 83. Olha que texto interessante. Diz a palavra de Deus no verso 83. Muito bom ler a palavra de Deus, né? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Olha bem, só para vocês terem uma ideia, essa expressão odre na fumaça não tem nada a ver com a nossa cultura, mas era muito comum no mundo oriental naquela época. O odre era uma coisa muito utilizada porque naquele tempo não tinha garrafa PET, as pessoas tinham que viajar, se locomover, então usavam o odre, geralmente feito de pele de cabra, curtia, costurava, estava pronta a bolsa. O que acontece? Quando o odre ia ficando velho, ou seja, o couro do animal já estava ruim, já estava velho, porque enquanto estava novo ele tinha elasticidade. Ele começa então a ficar perigoso. Imagine você fosse fazer uma viagem longa com a família
e toda a bebida para viagem, todo o líquido, toda a água está num odre já rachando e pode perder e pode significar a morte. Então, quando o odre ficava velho, era jogado fora. Tanto é que Jesus vai dizer que não se põe vinho novo em odre velho. Mas dessa situação, o que acontecia? Muitas pessoas naquele tempo moravam em tendas e era comum dentro da tenda cavar um buraco no chão, colocar um pouco de lenha e botar fogo ali para poder dar fumaça dentro da tenda para espantar os insetos. De quando em quando, a tenda precisava de reparos. E uma das formas de enxergar isso era como? Do lado de fora da tenda, alguém ia entrar ou saía e via a fumaça por algum buraco da tenda que estava ficando velho passando. Então esse odre que já não servia para nada, eles pegavam e usavam para costurar na tenda onde estava o buraco passando a fumaça. Ou seja, naquele tempo, quando dizia que alguém era um odre na fumaça, é como se dizer, fulano é um Zé Ninguém. Não serve para nada, então usa para costurar lá o buraco da tenda. Se refere à inutilidade. Né? É. O salmista vai olhar e vai dizer, eu fiquei como odre na fumaça. Eu não sei que situação levou ele, nesse momento do texto, a dizer isso. Se é um momento de quebrantamento e humilhação perante o Deus Todo-Poderoso, ou se alguma coisa que foge ao controle humano, difícil, como, por exemplo, a doença na família, uma morte inesperada de um filho, algo trágico e difícil, que a gente não controla, não tem poder de decisão, acontece. E nesse momento o salmista diz, mas eu não esqueci os teus estatutos. Você pode estar vivendo um momento complicado agora, que tenha desequilibrado você, mexido com a sua estrutura, mexido com a sua família toda. Mas a ordem de Deus é fique firme, porque você verá que a palavra de Deus vai sustentá-lo nesse momento. Deus vai guardá-lo nesse momento. Você não vai afundar, não vai fracassar. Deus vai guardar você e a sua casa. Pastor William, Pastor Prat, o 83 também a gente pode conectar com 141, porque também é muito interessante. Ou como odre na fumaça, e o 140 diz assim, pequeno sou e desprezado, mas eu guardo os teus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Coisa fantástica, né? Fechando então o ponto 3, o ponto 3, vamos então ao 3 do ponto 3, onde vamos falar sobre vida, pastor Marcos. Vida, o verso 25 diz, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E o verso 50, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A linguagem de hoje, na versão, diz assim, estou derrotado e caído no chão, e fala de sofrimento. Derrota, caído no chão e sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder vivificador, de renovação espiritual. No hebraico, essa expressão tem a ver com preservar a vida. Então a palavra de Deus sustenta, alimenta, fortalece a vida daquele que a ama e aguarda e crê nela. Se Adão tivesse obedecido a Cristo, obedecido a Deus, não teria morrido. Não é? Deus fez o homem para viver eternamente com ele. Veja, tem uma história rápida aqui do profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão. Veja, Deus disse para ele, não volte pelo mesmo caminho, não coma naquele lugar e não aceite presentes. Ele vai lá e profetiza, Deus faz algo tremendo lá. O rei tenta, inclusive no final de tudo, dar a ele uma grande dádiva, um grande presente, como chama ele para comer na mesa dele com ele, e ele diz ao rei, eu não posso, que a palavra de Deus para mim foi essa, não coma naquele lugar, não receba presentes e não volte pelo mesmo caminho. E até um aviso para alguém, quem sabe tem gente aí que veio do pecado, veio do mundo e Deus te deu uma segunda chance. A ordem para você depois dessa aula, não volte pelo mesmo caminho. E o que acontece? Ele vai embora. Ele deve ter parado para um pit stop, parou debaixo de uma árvore, é uma região quente ali próximo a Betel, deve ter parado ali, quem sabe, para fazer um lanche, beber água, era uma caminhada longa. E havia um profeta velho, a Bíblia chama assim, na região, que soube pelo filho tudo que tinha acontecido.
E ele pergunta para onde ele foi. Foi por esse lado aqui. Ele monta no jumento dele e vai atrás desse profeta. E chega lá e diz para ele, ó, vamos comigo para minha casa. Ele diz, não posso. Deus me diz para não comer lá, não aceitar presentes e não voltar pelo mesmo caminho. E ele diz, não, eu também sou profeta igual a você. E Deus também fala comigo. E mandou você vir comigo. Para encurtar a passagem, no nosso pouco tempo aqui, quando ele está na mesa, junto com o profeta, comendo, o mesmo que mentiu para ele, diz para ele, olha, como você desobedeceu, você não será sepultado no túmulo dos seus pais. Em outras palavras, você não chega vivo em casa. Vai morrer. Ele sai dali e um leão pega ele e mata ele. E não devora, só mata. E o mesmo profeta que mentiu e que profetizou depois que ele ia morrer, enterrou ele. Quem olha para a passagem fica às vezes revoltado pensando, mas e o profeta velho? O que aconteceu com esse profeta velho? Por que Deus não castigou ele? A Bíblia não diz que Deus não tratou ele. O foco na passagem é justamente o profeta que desobedeceu a palavra de Deus e morreu, para mostrar uma grande lição ali. Não se preocupe com o juízo dos outros. Não se preocupe o que Deus vai fazer com A ou com B. Se preocupa de chegar vivo em casa. Se preocupa em obedecer a palavra de Deus. A palavra dele é vida. Amém. Glória a Deus. Vai acrescentar alguma coisa? Vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Eu Deus. fico pensando nesse texto aí, isso eu estava fazendo, eu acabei de fazer essa leitura recentemente em casa, né, da minha leitura habitual da Palavra de Deus, e eu fico pensando aí, pastor William e pastor Marcos Santana, aqueles irmãozinhos que ficam pulando de galho em galho, né, querendo ouvir o que um profeta fala, outro profeta fala, outro profeta fala. A gente tem que ter a firmeza no que Deus falou. Estabilidade. Estabilidade, né? Deus falou, para quem ficar querendo... Paulo disse ainda que um anjo pregou o evangelho e anátema. Meu Deus, fique naquilo que Deus já falou, confie nele, siga as orientações dos homens de Deus aqui nesta aula. Que aula fantástica, mais uma maravilhosa. Com isso nós chegamos ao final e eu posso dizer que este ponto nós ensinamos e nós aprendemos que os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras sagradas são liberdade, estabilidade e vida. 3 coisas, pelo menos, que a palavra de Deus te garante se você continuar sendo fiel e seguindo aquilo que foi orientado pela palavra nesta manhã. Liberdade, estabilidade e vida. 3 coisas que o mundo clama e que o mundo precisa numa época tão difícil como esta, não? Mas nós estamos aqui para dar essa palavra para você, que Deus, usando o comentarista lá atrás, para este dia, Deus garante, Deus promete. Vamos ser fiel, vamos acreditar na palavra e seguir a palavra, porque aqui nós temos a garantia de liberdade, de estabilidade e de vida. Aleluia. Deus te abençoe. Chegamos então ao final desta aula maravilhosa. Querendo Deus, semana que vem estaremos de volta para a lição número 12. Já estamos caminhando para o final de mais um trimestre, onde nós vamos estudar edificando a família com temor e confiança no Senhor. Será uma outra aula fantástica, né, pastor? Para a glória de Deus. Amém. Com isso, então, nós encerramos a nossa participação, agradecendo a você e a sua família por ter nos assistido, ter permanecido conosco até aqui. Olha, siga as orientações do seu pastor, do pastor da igreja, siga as orientações do líder que você está debaixo de uma liderança espiritual, siga as orientações dele e você será muito bem sucedido, porque é importante nesse tempo de quarentena, que já estamos caminhando para o final, que você foque em Deus, siga as orientações que Deus tem trazido, Deus tem levantado seus profetas e como Atalaia nós estamos clamando e dizendo a você, Deus é fiel, Deus está sentado no trono, Deus tem o controle de tudo. Frequente a igreja, siga as orientações, todas as regulamentações que a sua liderança está te dando. Se não der, fique em casa, mas fique ligado. Não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de estar sintonizado lá na igreja. Sua igreja deve estar transmitindo o culto online, caso não seja possível você estar presente na igreja. Mas não deixe de ler a palavra, de obedecer a palavra de Deus e confiar, não perca o foco.
Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana muito abençoada. Vamos orar, meus queridos irmãos? Amém. Pastor Marcos Santana, o pastor William fez a oração inicial. Amém. Vou pedir agora o senhor para fazer a oração final e a gente vai despedir dos nossos irmãos. Pai Celestial, graças nós te damos Jesus. por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Aleluia, glória a Deus. Fazemos nossa a oração do salmista no Salmo 119, verso 18. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que Aleluia. o Teu Espírito nos guie, nos capacite no estudo e na aplicação da Tua Palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. É a editora Betel edificando a casa de Deus.